Então, boa noite a todos. Vamos dar início à nossa aula aqui de materiais de fabricação mecânica. Hoje, sexta-feira, dia 25 de setembro, turma do horário EF, AB noite, né? E, pessoal, nós vamos falar hoje sobre os processos de conformação mecânica. Conformação mecânica, dentro desse processo, um deles é a laminação. A partir do processo lá de fundição, fusão do aço, onde a gente fabrica lingotes, barras, existem processos posteriores aonde nós vamos dar origem aos materiais. Origem de que forma? Origem geométrica. Então, como a gente vai fazer uma chapa, um perfil, um tubo, né? E muitos desses processos estão associados ao processo de laminação. Não é o único processo que existe, existem outros que serão discutidos mais à frente, mas a laminação está diretamente associada aos processos de fabricação mecânica. No processo em que sentido? De fazer a matéria-prima. Então, se no meu projeto lá eu uso uma tubulação, eu vou usar uma chapa, de alguma forma essa chapa, esse tubo teve que ser confeccionado, produzido. E é justamente o que nós vamos discutir nessa aula de hoje. Ok? Só um minuto. Pronto. Desativei aqui o sininho aqui. Laminação. Processo de conformação mecânica, né, altamente, que alteram a geometria do material por meio de forças aplicadas por meio de ferramentas adequadas, que podem variar desde pequenas matrizes até grandes cilindros, como empregados da laminação. Então, o processo de fabricação mecânica que envolve a laminação é um processo de conformação que altera a geometria dos materiais por meio de matrizes contínuas, podemos falar assim, né? Conformação é o processo mecânico onde se obtém uma peça por meio da compressão de materiais sólidos em moldes, utilizando a deformação plástica do material para o preenchimento da cavidade do molde. Então, ou seja, quando você trabalha essa parte de produção, essa parte de conformação, você está trabalhando numa zona do material onde pode ocorrer uma aplicação de temperatura. Nós vamos falar o porquê e qual a diferença. Logicamente, essa temperatura não chega numa zona crítica onde pode haver mudanças de propriedades dos materiais, tá? Ela chega na temperatura ali apenas para deixar o material mais maleável. E também pode ser feita a frio. Ou seja, quando a gente fala frio, não é que o material é refrigerado, é temperatura ambiente. Cada uma delas tem suas características, tá? E aí gera este nosso assunto de hoje, que é a laminação. Por meio da laminação, né, é possível obter tanto produtos acabados, como barras, perfis, chapas, como produtos semi-acabados, como as placas, né? Então, quando vocês olharem agora aí, numa construção, numa estrutura, num equipamento lá, você vê um perfil I, um perfil H, um perfil T, um perfil L, são materiais que foram laminados. São perfis que passaram pelo processo de laminação a fim de tomarem esta geometria. Foram conformados nessa geometria, tá? A laminação, dependendo da geometria, por exemplo, semi-acabado, a gente pode falar placas, que são as chapas. Nada mais é rolos compressores, que o material passa ali dentro e vai afinando conforme a especificação até chegar à geometria desejada. E assim você vai laminando, você vai trabalhando a superfície desse material a fim de dar origem à geometria desejada. Os cilindros de laminação podem ser classificados em dois tipos, cilindros de trabalho e cilindros de apoio. Cilindro de trabalho, quando a gente faz uma laminação em rolos cilíndricos, são sempre dois que em cada operação e normalmente possuem diâmetros menores do que os cilindros de apoio. Então, os cilindros de trabalho são esses dois verdinhos aqui dentro, ó, esses menores, tá? Tem uma resistência maior à deformação, à temperatura. São frequentemente trocados, pois são sujeitos a maiores desgastes por estarem em contato direto com o material a ser laminado, né? Ou seja, contato com o atrito e o calor. E existem os cilindros de apoio, que são esses externos. São cilindros de maior diâmetro, resistência mecânica. Sua função é apoiar o cilindro, né, de trabalho para evitar variações dimensionais do material laminado. Sua vida útil já é bem maior do que os cilindros de trabalho, pois não estão expostos ao atrito elevado. Então, se a gente deixasse somente esse cilindro de trabalho ali,
Na hora de passar o material, o esforço é tão grande que ele poderia flambar e fazer uma geometria não desejada. Mas se eu colocar o de trabalho num diâmetro maior, você aumenta a região de contato, consequentemente você aumenta a força sobre ele. Então, geralmente o cilindro de trabalho ele tem um diâmetro menor para ter uma menor área de contato, consequentemente está mais centrada a força. É mais fácil de ser controlada. Em função da temperatura do material utilizado, né, na conformação, durante o momento de conformação, pode ser classificado esse trabalho como frio, morno ou a quente. Frio, novamente, não é ele refrigerado, não é ele gelado, é temperatura ambiente o frio. Morno, ele tem um pré-aquecimento até um estágio, e quente ele já tem ali um estágio onde ele vai estar maleável, não vai mudar as propriedades, mas ele pode ser melhor conformado. Cada um desses processos será fornecido características específicas ao material e à peça final conformada. Então, por exemplo, a laminação a frio tem um comportamento diferente, o produto acabado da laminação a frio tem um comportamento diferente do produto acabado da laminação a quente. Cada um deles traz suas propriedades ali perante o material. Com a conformação a quente, pode-se formar peças menos gasto de energia quando comparada à produtividade e não tornando necessário tratamento térmico, pois a conformação a quente é feita com temperaturas acima do ponto crítico do diagrama ferro-carbono. Então você está trabalhando na eminência do elemento, ele não muda de fase, não muda de propriedade, mas você está fazendo um tratamento térmico ali. Na conformação a frio, já temos vantagem de ter um melhor acabamento final da peça, o material da peça fica encruado, isso ajuda a aumentar a resistência mecânica, mas diminuir a ductilidade, ou seja, a conformabilidade. Ele fica um material mais duro. Quando você faz uma laminação a frio, você encrua o material. Vou mostrar já um vídeo de encruamento. E aí o seu material vai ter uma maior resistência, consequentemente ele não tem elasticidade. Desculpa, logo ele fica ruim na conformabilidade. E aqui temos um processo de laminação. Eu quero que vocês entendam, eu vou mostrar passo a passo para vocês, e aí como que ele ocorre. Primeiramente, a laminação bruta. Você tem lá um alto forno, uma região onde aqui você trabalha a formação de lingotes, uma função. A partir da passagem, saindo desse lingote de alguma região, ele pode vir aqui para um laminador. Esse laminador pode dar origem a peças do lingotamento, né, que vem para cá também. E dependendo do resultado do lingotamento, você vai ter aqui, barras menores, tarugos ou placas. Dependendo desse material, da geometria dele, por que a geometria é importante? Porque eu sei qual é o volume de material que tem ali dentro. Eu vou conseguir levar ele para um outro processo de conformação que vai dar origem à geometria. Então, por exemplo, lingotamento contínuo. Esse vídeo que eu vou passar para vocês é justamente o vídeo de apresentação da nossa siderúrgica, ali do PCM. Só tirar esse ponteirinho vermelho que ele não deixa. Pronto. Agora vai. Como que funciona o processo de laminação na CSP? Primeiramente, nós temos os altos fornos fora, e aqui chega o cadinho. Essas tampas são as tampas dos cadinhos, que chegam aquecido e são colocados ali dentro das matrizes para a saída do metal em estado líquido, consequentemente do lingotamento. Aqui é só por onde o material vai sair. E lá vai o processo, ele vai começar aí. Só para vocês entenderem aqui, parte de lingotamento, parte de laminação, parte de apenas corte, né? Parte de resfriamento e a estocagem do material final. Do produto acabado, né? Que a gente chama. Aqui é o molde.
ele recebe uma chama para um pré-aquecimento. Esse molde ele vem de uma outra linha, né? Então aqui ele está sendo pré-aquecido. Aqui chegam as drags, são as correntes, ó, que vão fazer o correto orientação do material. Então esse material chega aqui até essa lâmina final, encaixou aqui, vai ser inserido sobre ele a tampa, né, do molde, e aí vem aqui ó, o cadinho com o nosso aço no estado líquido. Ele vai ser invertido de lado aqui, ele vem para o outro lado. E aqui vai começar o invase para o lingotamento. Então o metal líquido vai ser derramado. Aqui ó, foi aquecido o molde. Aqui é um canal de enchimento, que ele já vem aquecido também, para que o material quando cair ali não se esfrie, né, e trave. E aí vai ser o metal líquido caindo, a tampa. Pronto. Ele está inserindo aqui dentro o metal líquido. Nós temos umas barreiras aqui de anteparo, que é justamente para cortar onda, né, qualquer outro elemento. E de forma mais estável, o aço no estado líquido chega até essas cavidades, onde essas cavidades vão fazer a inserção dentro do molde e assim fazer o lingotamento contínuo. Aí o metal vai ser passado para a forma, né, aí ó, ele tem um material refratário já para suportar todas essas características. Aqui era o final da corrente, né, que a gente fala. Então o material é inserido aqui, ó, e agora ele vai ser inserido de forma contínua, porque a corrente vai começar a andar. Que é só uma vibração de conformação. Conforme esse material vai descendo, ele se solidifica, né? Ele vai criando estado sólido e começa a passar por esses rolos, que são os rolos de laminação. São os rolos de trabalho. Então ele vai passando aqui no rolo de trabalho, vai afinando, dando uma certa geometria já, e ao mesmo tempo esfriando o material. Então no estado líquido, ele vai passar por esse conjunto de elementos de conformação. Aqui a corrente indo embora. E aí aqui nós temos já a barra, o perfil laminado. Esse perfil aqui, ele é seccionado aqui só para questão de acabamento, né, de ele ficar bem plano. Esse resto dele que cai, ele vai lá para voltar para a fundição. E aí, dependendo que der o comprimento desejado, ele vai lá e corta, mas não para a produção, ela é contínua. Enquanto um está laminando e vazando, o outro depois invasa o outro, assim por diante. E aqui é a quantidade de rolos, né, ó, ao longo do processo. Então aqui ele está mais quente, mais maleável, ele vai esfriando, vai conformando ele já, né, tendo origem. Logicamente ele está quente ainda. Então ele chegou aqui, ele passa por um outro laminador, que já vai reduzir um pouco mais a seção dele. E aí ele vai chegar nesses rolos aqui. Vocês viram que até o momento do processo não foi visto nenhuma pessoa, né? Todos os operários estão lá na sala do supervisório, controlando remotamente o sistema. Então aqui sai o lingote inicial, né, que é a nossa barra. Vão seccionando ela e aqui ela passa por esse caminho aonde ela vai esfriando, trocando calor com o meio, passa aqui por um outro laminador. Aí aqui ele faz a último alinhamento aí em questão de faces, né, de acabamento. Chegou aqui, ele escreve em cima da chapa com as propriedades da máquina, então aqueles dados que a gente já fez a aquisição lá dentro do processo, qual é o material de composição, quais são as características, eles vão ser preenchidos aqui num código para a correta identificação do elemento depois, né? É uma rastreabilidade. E daqui esse material, esse lingote vai para o almoxerifado aqui de produto acabado, né? Ele vai ser colocado aqui, até daqui ser transportado para o navio, para o trem, para o caminhão, conforme ele vai ser deslocado. Então esse é o processo de laminação dentro da nossa siderúrgica do Pecém. Pronto, olha aí. Legal? Alguém conhecia esse processo? Conhecia, já visitaram lá a CSP? Eu já fiz uma visita lá, professor, ano passado. Chegaram a conversar, viu esse processo lá, como que foi ou não? Vi todo o processo. Eu tenho até uns vídeos, depois eu posto lá no grupo. Pô, legal. Muito bom. Se puder, Lucas, show de bola.
Esse perfil acabado, que ele foi laminado ali, ele pode ter várias geometrias, placas, tarugos, né? Um tarugo retangular, quadrado. Esse tarugo, ele é feito para ainda um posterior trabalho. Ele já não é o produto final. Aqui a aciaria, ela faz o material bruto a fim de levar para as outras empresas especializadas em perfilamento, laminações específicas, né? Por exemplo, aqui, ó, nós podemos levar aqui uma barra menor para empresas de laminação de barras, fios, cilindros, né? Então, por exemplo, aqui, ó, ele vai passar por um molde, ele vai ser aquecido, né? E vai ser passar por um molde de conformação para dar origem a essa geometria. Ó, laminação de barras e perfis. Então, ele está passando por rolos geométricos que vão dar origem à geometria desejada. O material que vem aqui é um material bruto que chegou lá da nossa aciaria. Como também ele pode ser levado para outros elementos que eu vou gerar lá placas, bobinas, e aí eu vou cortar em pedaços ou vou enrolar, né? Vou embobinar. E aqui é como se fosse a laminação de uma chapa, ela vai passando por uma sequência de rolos de alturas distintas até gerar a espessura desejada e aí depois ela é enrolada, ela é bobinada. Tá? Então aquele lingote vai passar por várias lâminas, não é tão rápido assim como está mostrando aí, tá? Logicamente aqui é uma representação técnica apenas, e ele vai ser embobinado, fazer aquelas bobinas de chapa, né? Que as empresas usam. A definição de laminação é um processo de conformação que essencialmente, só ligar meu ponteiro aqui, essencialmente consiste na passagem de um corpo sólido, uma peça, entre duas ferramentas cilíndricas que giram em velocidades periféricas iguais, mas em sentidos contrários. Dessa forma, tem no corpo uma peça inicial de uma dimensão maior do que a dimensão entre as superfícies dos cilindros. Então, tem um tarugo mais espesso que vai passar por um regime menor, consequentemente, dentro dos rolos para ser laminado, conformado, né? Ele sofre uma deformação plástica, passando entre os cilindros, que resulta na redução de sua seção transversal. No entanto, aumenta seu comprimento. Então é igual uma massa. Eu posso afinar ela aqui, mas então eu vou alongar. Aquele material não se some, o volume é o mesmo. Eu vou alongar a minha chapa. Para se obter uma determinada dimensão, uma espessura, o corpo deve ser submetido a uma peça, a sucessivas passagens por meio dos cilindros, né? E que controlam a distância entre si. Então não é de forma aleatória, isso tudo é monitorado. A passagem da peça pelos cilindros ocorre através da ação da força do atrito que atua na superfície de contato entre a peça e o cilindro. Então o cilindro aqui puxa ele, tem outras partes só para puxar. Depois que ele é laminado, ele é embobinado, tá? Para outras aplicações. Então aqui a gente tem tanto os rolos horizontais quanto verticais, para fim da peça não perder geometria durante sua fabricação. O processo de laminação pode ser conduzido a frio ou a quente, dependendo das dimensões da estrutura, do material e das peças, né, especificada para o início e final do projeto. Então você pode laminar lá quente várias vezes até chegar na geometria desejada. A aciaria, né, então é o que a gente viu ali, ó, dentro de uma indústria siderúrgica, uma das partes, nós temos lá os altos fornos, né, altos fornos vão fazer o quê? Derreter o material sucata, em estado líquido, que vai ser transportados por os cadinhos, né, até a aciaria. A aciaria consiste justamente no lingotamento contínuo, que é justamente o que a CSP faz. Ela tem um setor lá de altos fornos, de um forno, né, que derrete o material, e o outro que faz a... Vixe, deu probleminha aqui no meu codec aqui desse vídeo. Não tem problema não. Vai fazer a laminação até gerar as placas, os tarugos, né? Laminação a quente. A peça inicial é oriunda de um lingote fundido, obtido por um ligotamento convencional, tá? Ou de uma placa de um tarugo processado previamente em ligotamento contínuo. Não interessa muito da origem dela. A peça intermediária e final assumem apoios diversos, passes cilíndricos laminados na forma de perfis, produtos planos, chapas, né? Ou de peças planas, como são as chapas. A temperatura de trabalho se situa acima da temperatura de cristalização,
de cada passagem, que permite a recuperação da estrutura do metal, evitando o encruamento das partes subsequentes do processo. Então aqui ele chega numa temperatura onde o material pode se moldar novamente, mas não muda a estrutura física do material. Okay? Laminação a quente. Então a placa originalmente ela é aquecida. A partir do momento que ela é aquecida, ela passa pelos rolos uma ou diversas vezes, dependendo da espessura. Passa pela linha de tesoura, que vai cortar no tamanho padrão das chapas. E aqui embaixo tem um sistema de revenimento, ou seja, você vai passar a sua chapa por um forno, a fim de ela esquentar, esfriar e tirar o alívio de tensões da peça. Consequentemente, isso se dá quando você tem uma mudança muito drástica na seção da peça. Então, nós estamos na laminação quente. Laminação a quente ainda, né? Ó. Esse material ele pode passar por um único rolo e dar uma geometria desejada, ou passar por diversos rolos, até chegar numa especificação desejada. E aí sim, embobinar ou descarregar em chapas para ser transportado, confeccionado, utilizado, manufaturado, né? Laminação a quente se aplica a operações iniciais, operações de desbaste, onde são necessárias grandes reduções de seção transversal. Então, quando você tem que fazer uma variação elevada, a laminação a quente é o recomendado, porque ela vai permitir você transformar esse material geometricamente. Se for uma laminação a frio, chega um momento que ele fica encruado, ele trava ali. Você pode fazer força, você não vai fazer mais a conformação correta. Vantagens da laminação a quente, né? Permite emprego de maiores esforços mecânicos para a obtenção da mesma deformação. Necessita, então, de máquinas de menor capacidade comparado a trabalhos a frio. Promove o refinamento da estrutura do material, melhorando a tenacidade. Então, querendo ou não, não tem um encruamento como no a frio. A ligação dos elos é constante, você tem ali ainda uma certa resistência. Promove o refinamento da estrutura do material, melhor acabamento de tenacidades. Como eu posso explicar isso aqui? O material fica mais homogêneo, né? Fica sem concentração de tensões nas partes, é uma forma de conformação diferente de estampa. Estampa você bate, é como se a massa escorresse. Aqui não, você vai moldando ela de uma forma mais suave. Deforma profundamente devido à recristalização. Dependendo do tipo de aquecimento lá, você pode chegar num ponto que, mesmo você fazendo a laminação, a sua peça em flambe, né? Empene, faça as caracterizações por causa da temperatura. Desvantagem: exige uma ferramenta de boa resistência a calor, o que impacta em custo. Então, os rolos de trabalho aí vai receber o tempo todo o material em alta temperatura. Ele tem que ter controle, ele tem que ter, na verdade, resistência a essa temperatura. O material sofre oxidação, formando cascas de óxido, isso é verdade. Às vezes a superfície a gente queima ela e ele vai soltando tipo umas escamas, uma lasca, né? Ali é a oxidação, ok? Não permite a obtenção de dimensões dentro de tolerâncias. Não permite a obtenção de dimensões dentro de tolerâncias. Não precisa colocar tolerância, não precisa colocar afastamento. Só um minuto. Não permite a obtenção de dimensões... tranquilo. Quando você faz uma laminação a quente, por exemplo, você aqueceu o material e lamina ele até uma geometria. Cuidado, quando ele esfria, ele ainda contrai, ele empena. E aí, muitas vezes, se você determina ali o tamanho em função de uma laminação, quando chega lá pode estar maior ou menor. Tá? E aqui são algumas fotos só de aciarias em tempo real. O lingote aqui andando, ó, conforme mostrado. Aqui já são produtos oriundos do processo de laminação a quente. Então, a bobina de chapa, alguns tubos quadrados, metalons, outros cilíndricos, são as molas. Aqui foi uma foto tirada na porta da siderúrgica. O lingote, aquele lingote que a gente viu na saída do vídeo, é justamente essa barra aqui, ó. Consequentemente, ele está aqui sobre o caminhão e vai ser levado para algum outro porto, ou para o ponto, para carregamento, para entrega, não se sabia. Mas esses são os lingotes que saem da siderúrgica. Aqui de um outro ângulo. Laminação a quente. Né? Espera-se que mostrando a sequência de laminação de um perfil de forma de um trilho de trem. Então, um trilho de trem ele começa com um tarugo numa geometria específica, depois passa na segunda lâmina, que vai dar uma segunda geometria, terceira lâmpada, que é a terceira geometria.
Aí a quarta lâmina aqui, né, ó, ele vai conformando, ele vai dando origem à geometria. Eu não posso fazer uma laminação, digamos assim, de um primeiro estágio já para o último. Eu vou provocar uma tensão muito elevada dentro do meu material. Posso fazer microtrincas, microfissuras. Então nós vamos laminando e conformando ele de etapa em etapa, a fim de chegar na origem desejada. Tá? Saindo da laminação a quente, temos a laminação a frio. Lembrando, frio não é gelado, é temperatura ambiente. Laminação a frio. A peça inicial para o processo é um produto semi-acabado, oriundo já de uma outra laminação a quente. A laminação a frio você faz mudanças menos drásticas do que a quente. Então, geralmente, a gente aproxima na medida lá na laminação a quente e faz o acabamento da laminação a frio. Nós vamos ver o porquê. Como a temperatura de trabalho é a temperatura ambiente, situa-se abaixo da temperatura de recristalização, o material da peça apresenta uma maior resistência à deformação. E o aumento dessa resistência de conformação, né, que é o encruamento, não permite, dessa forma, a intensidades elevadas de redução de seção transversal. Então, como ele não está aquecido, a laminação a frio trabalha pequenas variações geométricas, não são grandes variações. Quando você vê uma laminação com um grande perfil, grande mudança de perfil, ali teve emprego de calor. A laminação a frio se aplica para as operações a fins de acabamento, como as especificações do produto, né, indicam a necessidade de acabamento superficial específico. A laminação a frio, você tem lá uma peça oriunda, ela vai passar pelos rolos e ser embobinada, ou ser cortada, né, ou ser dividida, a fim de chegar à geometria desejada. Uma coisa muito interessante da laminação a frio, o que é o encruamento? Observe aí nesse vídeo as imagens, né, os pontinhos internos da peça. Veja que ele sofre alteração toda vez que se reduz a seção dos rolos. Muda a velocidade, né, também, ó. Quase de novo aqui. Então veja como está a geometria dos grãos. Passou, encruou, já fez outra geometria. Terceira geometria. Quente. Olha lá. E aí você vai encruando o material, ok? Aqui, dependendo do processo de laminação a frio, você pode ter um rebobinamento, galvanização, mandar lá para um tratamento superficial, ou a linha de tesouras, que vão dar origem às chapas. Veja que aqui a sequência da nossa cearia, ó, os altos fornos, temos aqui a parte do forno, né? Aí aqui a cearia, laminação quente, laminação frio, e aqui no meio tem outros processos aí de conformação também das chapas. Esse aqui é um vídeo, eu coloquei no Discover aqui, é a produção do papel alumínio. Papel alumínio que nós usamos em casa lá para embalar produto, né? Ele é feito a partir de um tarugo de alumínio, que vai sendo laminado até chegar naquela espessura. Olha o rolo passando ali, né? Ó. Conforme ele vai passando, a gente vai diminuindo esse espaçamento. Existem rolos laterais também para evitar que a peça saia, né? Que o objetivo é ela se alongar, não ela se ficar mais larga. A largura já é estabelecida, ou seja, você tem que alongar ela. Vantagens da laminação a frio: produz acabamento superficial bom e ótimo, é um excelente acabamento. Reusa, né, 1 tonelada dimensionais nas esteiras para laminação a quente, resulta em tolerâncias, né, dimensionais, ou seja, eu tenho que ter cuidado lá quando eu fazer a minha redução, ele vai ficar na geometria desejada. Desvantagens: requer material de boa ductilidade no plástico, não adianta você fazer isso num aço mola, que não vai dar certo. É preciso precedida por laminação a quente. Como ela reduz uma seção muito pequena, geralmente é feita a redução da laminação a quente antes, para chegar próximo da geometria, e depois dessa outra geometria ela é conformada, né? As forças de laminação são bem maiores que as de laminação a quente? Sim, as laminações a frio são maiores que as laminações a quente. Aqui são alguns produtos do nosso dia a dia que são laminados. Por exemplo, a lata lá de doce de leite, leite condensado, né, de creme de leite. Ali é um perfil que foi laminado. A fim de você pegar ela aberta, você vê que você tem 2 discos, você tem uma aba. Tudo isso foi oriundo
um processo de laminação. Aqui é outro vídeo falando da construção dos perfis linha de trem, qual é a rigorosidade, né? Porque você pensa assim, eu vou ter um trem-bala andando sobre o meu trilho, esse trem-bala vai trabalhar na velocidade absurda. Eu não posso falar que o meu trilho falha, né? Que ele não vai suportar aquela resistência. Na verdade, ele tem que suportar a mais e atender a uma faixa de demanda. Então, consequentemente, o processo de fabricação dele é extremamente rigoroso e ele faz uma laminação a frio, a fim de ter uma maior resistência. Aí ele está no revenimento ainda. Olha lá ele sendo conformado, né? Ó. Então ele vai passando no rolo, o rolo vai mudando a seção e assim ele vai se conformando. Essa corrente aí é só para tirar algum óxido que fica na parte da superfície, olha lá. E é interessante, se você observar aqui, não sei se vai ser nesse vídeo, a parte de entrada ele tem uma velocidade e a saída é de outro, porque ele já está sendo estirado, tá? Ele já está sendo laminado. Ele está sofrendo só uma curvatura. Olha ele passando os rolos, né, de conformação aí, ó. Olha a velocidade com que ele entra, a velocidade com que ele sai. Ele já está sendo alongado, né? E chegou aí o perfil final. Esse vídeo ficou meio longo, achei que estava mais curto. Só um instante. A mesma coisa. Aqui é um supervisório de laminação, onde o operador controla lá as características dos rolos, pressão, dimensão, aí a peça passando para ser conformada. Defeitos da laminação. A laminação, quando a gente vai falar sobre ela, dependendo dos esforços empregados, seja lá quente ou a frio, podem surgir variações geométricas em função de erros de execução. Como assim? Eu posso ter ali uma redução de um material muito elevada, onde o esforço em cima do meu rolo gera que ele fique, né, inclinado, ondulado, eu não vou ter superfícies planas, ou eu vou ter uma superfície plana, só que a força é tanta que a lateral dele vai ceder como a geometria da minha peça, ou seja, eu não consigo laminar esse material, ou porque ele é muito duro, ou porque eu estou fazendo uma variação de seção muito elevada. Aqui são erros que acontecem, dependendo do erro do parâmetro também. Então, se eu estou fazendo uma chapa lá, né? Ó, se eu faço um estiramento muito longo, talvez muitas partes podem variar de seção. Consequentemente, ela vai ficar ondulada, com dilatação diferente nas extremidades. O B e o C são trincas, né? O chevron que a gente chama, que pode acontecer, são rasgos da peça, conforme ela vai sendo laminada, estirada, ela não tem estrutura física ali para aguentar esse esforço, ela rasga. Esse rasgo pode ser central ou nas extremidades. Ou até mesmo a laminação ser tão forte que eu tenho ali a abertura de uma delaminação, ou seja, minha peça vai se separar entre elas, que vai ter quebra da ligação ali dos elementos, e ela vai fazer essa boca de jacaré que a gente fala aqui, ó. Ok? Aqui é um vídeo lá da Gerdau, ó, tem o nosso colega, não, Gerdau, nossa amiga do Durametal. A Gerdau trabalha com laminação, então ela pega o material de sucata, faz o processo de laminação a fim de obter perfis estruturais, seja ferro de construção, perfil I, L. Então deixei aqui também o linkzinho do vídeo, tá? Essa aí é uma série que tem no região de Minas Gerais, se eu não me engano. Bobinas, ó. Esse é o pátio deles de material acabado, né? Ó. Os lingotes, olha um lingote chegando.
Pouco robusto o sistema, né? Ó. Só limpeza superficial. O que a gente discutiu até agora, pessoal? Tá dando para entender aí o processo de laminação? A chapa sendo aquecida. Depois de aquecida, ela vai ser direcionada lá para o início do lingotamento, né? Então vai começar a passar nos rolos aí, ó, a fim de ir conformando a peça. Então veja o tamanho aqui da peça inicial. E aí aqui é uma simulação de como ela passa, ó. É um único rolo. Então ele trabalha tanto a espessura quanto a largura. Ó, tem os rolos horizontais e os verticais. Então, vamos lá. Ele vai passando, ó, a fim de hora que você reduz a seção, ele alarga. Logicamente, esse alargamento tem que ter um controle. Para ter controle, eu tenho esses rolos laterais, ó, que vão trabalhar aí, ó, o afinamento do material. Aí esse material se perde? Não. O volume da chapa é o mesmo, o peso é o mesmo. Ele vai alongar. Feito esse primeiro alongamento, eu preciso transportá-lo, mas ele tem um tamanho elevado, eu gero uma bobina. Né, ó. Eu embobino esse material e levo até outra máquina para uma segunda parte, um segundo refinamento, ainda quente. Agora são vários rolos, porque ela não tem como ir e vir, né? Ela só vai. Aí a sala de supervisório de controle, né? Ó, se vocês viram, não tinha nenhum operário lá no chão de fábrica. Então você tem aí um controle dentro do processo, ó, a retirada dos rolos, ó, a troca dos rolos em função aí da propriedade que vai ser feita. Desculpa, pessoal. Né? Da redução que vai ser feita, a troca automática. O material passa por uma lavagem lá, né, ó, posterior, tá aí a lâmina, ó. Aqui ela já tá fria, tá? Ó, tá vendo que ela já tá meio na cor do aço. Olha o comprimento que ela tá ficando. E aí ela vai passar pela laminação a frio, a fim de dar o refinamento da peça. E aí passa pela laminação a frio, ela vai ser embobinada, ó. Ela tá sendo enrolada aí, ó, na bobina. Aí a bobina final do produto acabado. Ele vai ser preso aí, né, ó, pesado, feita a impressão aí da caracterização do mesmo. E aí é o estoque de produto acabado. Aqui no Ceará, a Gerdau não trabalha esse tipo de perfil. Aqui a gente trabalha ferro de construção, que é o mesmo processo de laminação. E aí essa parte de chaparia, né, que a gente fala, ela vem de outra região. Aqui ele ainda vai passar, acho que pela laminação a frio, ó, legal. Já tem a parte da laminação a frio. Aquela bobina mesmo acabada, ela ainda pode passar por um outro refinamento, um outro processo. Ela vai virar chapas. Então a bobina vai passar por uma outra laminação, agora a frio. Olha a parte de inspeção, engenharia de produção aí, ó, né? Analisando o produto. E aí ele vai ser transportado aí para os locais de trabalho, seja marítimo, seja rodoviário, trem. Legal. Tem os links aqui, pessoal, para vocês assistirem depois em casa, caso esteja cortando. E esse último vídeo, não sei se eu já apresentei para vocês, é uma laminação a frio, a fim de conformação. Como que é feito um metalon? Metalon, para quem não sabe, é um tubo quadrado. Ele é oriundo dessa fita aí, ó, dessa chapa, né? Então tem essa tira de aço, no qual ele vai entrar dentro de uma máquina que vai fazer o perfilamento dela, né? Por meio do processo de laminação. Então veja aí, ó, que ela vai começar a entrar nos rolos, os rolos vão dando conformação, ele vai sendo conformado, ele já sai daí, ó, na geometria cilíndrica quase fechada, ó, tá vendo? Aí ele passa por um processo de soldagem, que a soldagem nada mais é do que o fechamento do tubo, é um tubo com costura, que a gente chama. Passou aí, ele faz o corte ali, né, desse cordão de solda externo.
Nós já temos aí o tubo pronto, ele passa por um tratamento térmico ali, né, para apenas um revenimento, ó, ele vai esfriar. Quando ele esfria, ali a gente tem o tubo cilíndrico bruto. Ele vai passar por um outro processo. Ele vai ser laminado agora a fim de tomar a geometria quadrada. Olha, ele entra circular e sai quadrado. Pronto. A partir daí ele vai para a seccionadora, né? A máquina que corta as barras, ó, no comprimento de 6 metros. Ó. Ah, porque ela corta andando, porque é contínuo, né, a produção, então se ela parar para cortar, ela tem que parar toda a produção, e a produção não para. E aí o perfil é fabricado, vai sendo empurrado ali já para ser estocado. E aí são todos os perfis que eles trabalham, né? Os metros de fabricação desses produtos. E aí eu pergunto uma coisa a vocês. Às vezes a gente olha, né? Todas essas indústrias que nós mostramos para você, a CSP, Gerdau, vocês viram que é um processo altamente automatizado, robusto, né? Longe de ser um trabalho braçal, ele é um trabalho ali com controle, com supervisão, automatizado. Por isso que muitas vezes esses produtos têm um melhor acabamento, uma melhor qualidade, um preço, um custo, né, inserido nele que está dentro por causa do processo de fabricação. Aí você fala assim, né, logicamente é uma brincadeira agora que eu vou fazer, vou comentar, aí você fala, mas tem regiões do mundo, eu posso comprar esse mesmo material da China de forma mais barata, com certeza. Aí você pede para o cara te mandar lá o videozinho do processo de fabricação dele, né? Aí ele te manda, opa, só um instante, este vídeo aqui, ó. Olha aí o material sendo laminado lá na China. Veja aí, ó, para conseguir aguentar o calor, ó, como eles trabalham, um jogando água no outro. Então veja que a barra fica indo e vindo, ó, ali nos rolos, até ela ter, ó, voltando por cima, aí vai por baixo de novo, ó. Então ele foi aí, troca, por causa da temperatura, ó. Olha lá a outra barra, ele colocou. Então veja as diferenças aí, né, dos processos de fabricação. E é o dia inteiro aí assim. Algum comentário aí? O vídeo é mais longo aqui, viu, pessoal? Vocês assistem com calma aí. Quero voltar aqui e mostrar um outro vídeo para vocês. Aqui é um processo de fabricação de alguns perfis, de forma também toda já mecanizada, automatizada. Então vem o tarugo quente, esse tarugo entra aí na conformadora, né? Ó, e aí ele vai extrusar um tubo sem costura. Ó. Ele entra nesse perfil e ele é forçado a passar por fora, por meio desses rolos que vão girando. E aí você, de um tarugo maciço, você vai fazer um tubo. Ser resfriado. Aí o tubo aquecido passando, né? Ó. Já vai sendo refinado ali, né? Ó, a espessura dele. Ele passa pelo processo de laminação. Então é um dos processos de conformação de tubo por extrusão, sem costura. Tubos de pressão, geralmente. E aqui é só uma falha também na hora de entrada de um perfil. Ó. O perfil vem numa velocidade de fabricação e tem um erro aí na hora do encaixe da entrada e não tem como parar.
Eles fazem a parada, né? Mas não é instantâneo. São alguns riscos aí da laminação. Não é sempre que acontece, mas está suscetível. Aí eles vão lá, vão cortar, vão remover esse material e vão entrar com ele novamente. Esse material aí que se perdeu volta lá para a fundição, né? Para ser lingotado novamente. E aqui eram os vídeos, acho que dos japoneses, chineses. Chegamos ao fim dessa nossa apresentação. Viu, professor, nossa aula prática é igual essa laminação na China aí, é? Nada, nem perigo. Tem os estabelecimentos lá, a gente não joga água não, a gente usa uma proteção de couro. Tô brincando. Não, a gente tem um procedimento aí. Logicamente, isso aí foi uma brincadeira, mas para vocês verem que como tem no mundo, o processo ele é rentável, ele é caracterizado, ele traz benefícios para as chapas, né? Ele traz caracterização para o material. Em consequência disso, muita gente precisa fabricar. E tem aqueles que fabricam de forma, digamos assim, profissional, com controle, né? Processo metalúrgico. E tem outros, vamos chamar fundo de quintal, né? Que o cara tem que só resolver e fazer. Ok? Pessoal, alguma dúvida aí sobre essa aula agora? Tranquilo, senhor. Legal. Senhores, temos um outro assunto para ser discutido. Eu queria pedir para vocês só uns 20 minutinhos aí para eu pegar uma água ali também e ir no banheiro. Deixa eu só interromper essa gravação, só um instante.